Por que seu cérebro cria memórias falsas para proteger sua autoimagem atual? Você já discutiu com alguém e tinha certeza absoluta de que estava certo, mas estava errado? Ou lembrou de uma situação de um jeito completamente diferente de como a outra pessoa lembrou? Isso não é coincidência. E não é necessariamente má fé de ninguém. É o seu cérebro fazendo exatamente o que foi programado para fazer te proteger. Existe um fenômeno chamado memória autosservidora. E ele explica por que, ao longo do tempo, suas lembranças vão sendo sutilmente reescritas para fazer sentido com a versão de você que existe hoje. Veja bem, a memória humana não funciona como uma câmera. Ela não grava e reproduz. Toda vez que você lembra de algo, o cérebro reconstrói aquela cena do zero, juntando fragmentos, preenchendo lacunas, e nesse processo, inserindo informações novas sem que você perceba, e é aqui que entra o viés. Na hora de reconstruir, o cérebro tem uma tendência: ajustar os detalhes, para que a narrativa seja favorável a você. Se você foi cruel em alguma situação, a memória suaviza seu comportamento e exagera o do outro. Se você tomou uma decisão que deu errado, a lembrança distorce o contexto para parecer que você não tinha outra saída. Pesquisadores da Universidade de Toronto fizeram um experimento revelador. Pediram para adultos lembrarem das notas que tiraram na escola. A maioria se lembrava de notas melhores do que as reais. O cérebro tinha literalmente reescrito o passado para preservar a autoimagem de alguém esforçado e capaz. Mas por que o cérebro faz isso? Porque manter uma autoimagem estável é, do ponto de vista evolutivo, fundamental para a saúde mental. Um ser humano que questiona cada ação que já tomou, que carrega culpa sem filtro de cada erro, tende a entrar em colapso. O cérebro protege o ego como um mecanismo de sobrevivência. O problema é que esse mecanismo tem um custo alto. Ele nos impede de aprender com os erros de verdade. Ele nos faz repetir padrões porque nunca enxergamos claramente o nosso papel nas situações. Ele destrói relacionamentos, porque duas pessoas com memórias distorcidas do mesmo evento jamais vão chegar a um consenso sem esforço consciente. Então, o que fazer com isso? A primeira coisa é simples, mas desconfortável. Desconfie da sua certeza sobre o passado. Quando você tem uma memória muito clara e muito favorável a você mesmo, é exatamente aí que o viés costuma estar mais presente. A segunda é cultivar o hábito de ouvir a versão do outro sem precisar vencer. Não porque o outro está certo, mas porque a verdade quase sempre mora no meio. E a terceira é entender que reconhecer esse mecanismo não é uma fraqueza. É o único caminho para sair do piloto automático que o seu próprio cérebro criou. Sua memória foi construída para proteger quem você acredita ser. Mas crescer exige, às vezes, questionar essa proteção. Se esse conteúdo fez você pensar em alguma situação da sua vida, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.